A alternativa incorreta é a B. O Plano Plurianual, a PPA, é estabelecido por decreto, com vigência de 4 anos. Análise das alternativas. A. O Plano Plurianual, a PPA, é um instrumento de médio prazo. Correta. O PPA abrange um período de 4 anos, o que o caracteriza como um instrumento de planejamento de médio prazo. B. O Plano Plurianual, a PPA, é estabelecido por decreto, com vigência de 4 anos. Incorreta. O PPA é estabelecido por lei, e não por decreto. A vigência de 4 anos está correta. C. Aprovado. O Plano Plurianual, a PPA, vigora do segundo exercício do mandato governamental até o primeiro exercício do mandato subsequente. Correta. Essa característica garante que o PPA tenha continuidade, ultrapassando o mandato de um único governante. Assim, o plano inicia-se no segundo ano de mandato de um governo e termina no primeiro ano do mandato seguinte. D. O Plano Plurianual, a PPA, é um planejamento estratégico. Correta. O PPA define as diretrizes, objetivos e metas de longo prazo para o governo, abrangendo diversas áreas, como saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento social. E, o resultado pretendido será realizado através de diretrizes, objetivos e metas. Correta. O PPA é estruturado em torno de diretrizes estratégicas, que são desdobradas em objetivos e metas, permitindo o acompanhamento e avaliação dos resultados ao longo do tempo. Em resumo, o erro da alternativa A B está em afirmar que o PPA é estabelecido por decreto. Na realidade, o PPA é uma lei, o que significa que precisa ser aprovado pelo Poder Legislativo, garantindo maior debate e participação democrática no processo de planejamento governamental. Diante do gabarito da banca ser a alternativa A B, vamos reavaliar a questão. B. Não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita. Estando essa previsão legal relacionada ao princípio da exclusividade. O ponto crucial aqui é o princípio da exclusividade. Esse princípio, aplicado à Lei Orçamentária Anual, a LOA, significa que ela deve tratar exclusivamente de matéria orçamentária, previsão de receitas e fixação de despesas. A banca, ao considerar a alternativa A B como correta, está interpretando que a autorização para abertura de créditos suplementares, contratação de operações de crédito, antecipação de receita, mesmo que condicionadas à previsão legal, não ferem o princípio da exclusividade. Ou seja, a banca entende que essas autorizações são matérias orçamentárias e, portanto, podem estar presentes na LOA sem contrariar o artigo 165, 8º da Constituição. Possíveis justificativas da banca. A Constituição Federal, em outros dispositivos, permite a abertura de créditos suplementares, a contratação de operações de crédito e a antecipação de receita, desde que haja autorização legal. A LOA, como instrumento central do planejamento orçamentário, precisa prever mecanismos para ajustar as receitas e despesas ao longo do exercício financeiro, o que justificaria a inclusão dessas autorizações. Conclusão. Embora haja debate sobre a amplitude do princípio da exclusividade, a banca examinadora, neste caso, adotou uma interpretação mais flexível, considerando que a autorização para abertura de créditos suplementares, contratação de operações de crédito e antecipação de receita, desde que com base em lei, são compatíveis com o princípio da exclusividade e, portanto, não configuram dispositivos estranhos à previsão da receita e à fixação da despesa na LOA. Explicando os itens errados. A. Relacionada ao princípio da simplificação. O princípio da simplificação busca tornar os processos administrativos mais ágeis, mas não se aplica a esse caso. D. Incluindo-se na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita. Estando essa previsão legal relacionada ao princípio da responsabilização. A previsão legal para essas práticas está relacionada à legalidade, e não à responsabilização. A responsabilização se refere à obrigação dos gestores de responderem por seus atos. E, incluindo-se na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita. Estando essa previsão legal relacionada ao princípio da descentralização. A descentralização se refere à distribuição de competências entre diferentes órgãos, e não se aplica diretamente a este caso. A alternativa correta é a D. Os itens e segunda são verdadeiros. Análise dos itens.
E a abertura dos créditos extraordinários e suplementares depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. Verdadeiro. Créditos extraordinários e suplementares só podem ser abertos se houver recursos disponíveis para cobrir as despesas. Além disso, a abertura desses créditos exige justificativa detalhada, demonstrando a necessidade e a adequação da despesa. Segunda, são créditos adicionais às autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. Verdadeiro. Créditos adicionais são autorizações para despesas que não estavam previstas ou que foram subestimadas na Lei Orçamentária Anual, a LOA. Eles se dividem em 3 tipos. Suplementares, reforçam dotações orçamentárias existentes. Especiais, destinam-se a despesas novas, não previstas na LOA. Extraordinários, atendem a despesas urgentes imprevistas, como em casos de calamidade pública. Terceira, os créditos suplementares especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Falso. Créditos suplementares especiais são autorizados por lei. A abertura, ou seja, a liberação dos recursos para uso dos créditos suplementares especiais também é feita por decreto executivo, mas somente após a autorização legislativa. Em resumo, os itens e segunda estão corretos, pois descrevem requisitos importantes para a abertura de créditos adicionais, como a disponibilidade de recursos e a necessidade de justificativa. O item terceiro está incorreto, pois afirma que créditos suplementares especiais são abertos por decreto, quando, na verdade, a abertura se dá após a autorização por lei. Você tem razão. Cometi um erro na análise do item terceiro. Terceira, os créditos suplementares especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Verdadeiro. Após a autorização legislativa para a abertura de créditos suplementares especiais, o Poder Executivo os abre por meio de decreto. A lei autoriza a despesa, mas é o decreto que a viabiliza, disponibilizando os recursos. Portanto, a alternativa correta é a e os itens segundo e terceira são verdadeiros. Peço desculpas pelo erro anterior. É fundamental prestar atenção aos detalhes da legislação orçamentária. Na questão apresentada, a alternativa correta sobre os créditos adicionais é a letra A. Os créditos extraordinários são aqueles destinados a despesas urgentes imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Essa afirmação está de acordo com o conceito de créditos extraordinários no direito orçamentário, conforme previsto no artigo 167, 3 graus da Constituição Federal e no artigo 44 da Lei 4.320/64, que regulamenta os créditos adicionais. Aqui estão os erros das demais alternativas, explicando por que elas estão incorretas. B. Entende-se por superávit financeiro a diferença negativa entre a receita financeira e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. Erro. A definição de superávit financeiro está incorreta. O superávit financeiro é a diferença positiva entre o ativo financeiro, as receitas arrecadadas, e o passivo financeiro, as despesas já comprometidas a serem pagas. O item menciona diferença negativa, o que se refere a um déficit financeiro, não a um superávit. C. Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos suplementares abertos no exercício. Erro. Não se deve deduzir os créditos suplementares já abertos ao calcular o excesso de arrecadação. Pelo contrário, o excesso de arrecadação é o valor excedente em relação à previsão inicial de receita e pode ser utilizado para abrir novos créditos adicionais, como os suplementares. O texto cria confusão entre o conceito de uso de excesso de arrecadação e o tratamento de créditos adicionais. D. O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie de crédito e o recurso e a classificação da receita, até onde for possível. Erro. O erro aqui está na expressão classificação da receita. A legislação orçamentária, em especial a Lei 4.320/64, exige que o ato que abre um crédito adicional indique a classificação da despesa, a não da receita, e a origem dos recursos para financiar o crédito. Portanto, mencionar a classificação da receita é um erro técnico. E, uma mesma lei pode versar sobre mais de uma espécie de crédito adicional. Erro. Em cada tipo de crédito adicional, ou suplementar, especial ou extraordinário, tem regras próprias, e, conforme a legislação orçamentária, a Lei 4.320/64, o ideal é que uma lei trate de apenas uma espécie de crédito adicional, respeitando a especificidade e os procedimentos distintos para sua autorização. Apesar de, em teoria, ser possível a coexistência de mais de uma espécie em uma mesma lei, não é o procedimento mais adequado e comum, sendo por isso considerada incorreta neste contexto.
Essas explicações detalham por que somente a alternativa está correta. A afirmação está errada. Explicação. O COSO é uma entidade que desenvolve framework e orientações para a gestão de riscos e controles internos. Embora o controle interno seja um elemento fundamental da governança, ele não é um fim em si mesmo. Vamos analisar os pontos que tornam a afirmação incorreta. Controle interno como meio, não fim. O controle interno é um meio para alcançar os objetivos da organização, e não o objetivo final. Ele ajuda a garantir que as operações sejam eficientes, as informações sejam confiáveis e as leis sejam cumpridas, mas não se resume a isso. Governança mais ampla. A governança é um conceito mais amplo que o controle interno. Envolve a definição de estratégias, a tomada de decisões, a gestão de riscos, a prestação de contas e a transparência. O controle interno é apenas uma parte da estrutura de governança. Limitações do controle interno. O controle interno, por mais robusto que seja, possui limitações inerentes. Ele depende de julgamentos humanos, pode ser contornado por fraudes e não garante a eliminação total de riscos. Segurança absoluta é impossível, e nenhum sistema de controle interno pode fornecer segurança absoluta à alta administração. Sempre haverá riscos residuais, que devem ser gerenciados de forma estratégica. Em resumo, o controle interno é um componente essencial da governança, mas não deve ser visto como um fim em si mesmo. Ele é um meio para ajudar a organização a alcançar seus objetivos, mas não garante o sucesso absoluto nem elimina todos os riscos. A governança envolve uma série de outros elementos, além do controle interno, e requer uma abordagem abrangente para ser efetiva. A afirmação está errada. Explicação. A estrutura de governança e a alta administração devem ter uma relação estreita, mas os termos dependência e subordinação são inadequados para descrever essa interação. Vamos analisar os pontos que tornam a afirmação incorreta. Papéis distintos. Na estrutura de governança, há conselhos, comitês, etc., têm a função de supervisionar, orientar e fiscalizar a alta administração. A alta administração, por sua vez, é responsável pela gestão do dia a dia da organização, tomando decisões operacionais e estratégicas. Independência na tomada de decisão. A alta administração deve ter autonomia para tomar decisões dentro dos limites estabelecidos pela estrutura de governança. Uma relação de subordinação implicaria que a alta administração estaria sujeita à aprovação prévia da estrutura de governança para todas as suas decisões, o que prejudicaria a agilidade e eficiência. Interdependência e colaboração. A relação ideal entre a estrutura de governança e a alta administração é de interdependência e colaboração. Ambas as partes trabalham em conjunto para alcançar os objetivos da organização, com a estrutura de governança fornecendo orientação e a alta administração executando as estratégias. Prestação de contas. Na alta administração presta contas à estrutura de governança sobre o desempenho da organização, mas isso não significa subordinação. A prestação de contas é um mecanismo de transparência e controle, garantindo que a alta administração atue de forma responsável e alinhada com os interesses da organização. Em resumo, a estrutura de governança e a alta administração devem ter uma relação de colaboração e interdependência, buscando o alinhamento da tomada de decisões para a maior eficiência da organização. No entanto, termos como dependência e subordinação não refletem a dinâmica ideal entre essas duas instâncias, que devem ter papéis e responsabilidades distintos, mas complementares.